Podemos começar de novo. Gente, vamos continuar então? A gente estava vendo aqui na Gênese do Kardec, no capítulo 14, que é o capítulo dos fluidos, ele fala das curas. Como é que acontece a cura? Aí ele diz, é mais técnico, né? Fala assim: o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, do qual são transformações. Pela identidade de sua natureza, este fluido condensado no perispírito pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sã a uma molécula malsã. Então, uma molécula saudável por uma molécula doente, ou ao contrário, né? Você tira a molécula doente e coloca uma boa. Então, a potência curadora estará, pois, em razão da pureza da substância inoculada. Ela depende ainda da energia da vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Depende, enfim, das intenções que animam aquele que quer curar, quer seja ele homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Então, o que ele mostra? O lado da cura externa, da que nós vamos oferecer aos outros. E aí sim nós vamos usar as mãos. Ele fala, nós vamos substituir moléculas malsãs por moléculas sãs. Como que vai ser esse processo? Então, ele fala aqui, fala do magnetismo humano, do magnetismo espiritual e fala do misto. Então, aí a gente transformou isso em passe. E a manipulação vai ser feita fisicamente, externamente com as mãos. Mas intimamente vai ser feita com a vontade. E a vontade é na mente. Então, a minha vontade de curar uma pessoa é que vai fazer com que eu tenha uma capacidade energética suficiente para mandar essas energias boas e fazer a substituição. Quando entra o passe, como que nós vamos movimentar as mãos no passe, no que nós chamamos de passe? Basicamente são duas coisas. Inclusive até simplifica o passe. Por quê? Há um grande conflito nisso. Que inventaram um monte de coisas, acrescentaram uma série de comportamentos ao longo do passe e inverteu tudo. Muito por falta de conhecimento do processo. Porque o processo é todo mental. Não precisaria de utilização das mãos se nós tivéssemos confiança mental para fazer a doação energética. Como ainda não há essa segurança nesse sentido, o que nós temos que fazer? Usar as mãos, usar algum recurso que induza a nossa vontade, o nosso comportamento. Aí as casas espíritas foram adotando e cada casa ou cada pessoa que veio ser passista ao longo dos tempos começaram a fazer e a criar formas diferenciadas. Há hoje, já em andamento, um processo de padronização. A padronização vai facilitar para que todos façam de uma forma simples e de um jeito parecido, para não criar conflito, inclusive em quem está recebendo. Porque você chega, vai receber passe, 5 pessoas vão dar passe, 5 pacientes.
Cada um dos pacientes faz de um jeito. O paciente, principalmente que vem a primeira vez, com certeza ele não fica com o olho fechado o tempo todo. Ele vai olhar e vai ver que um está fazendo de um jeito ou de outro. Então tem uns que vêm e ficam fazendo assim, e faz assim, e tem gente que faz até para cima, né? E quer dizer, vira aquela, assim, aquela confusão de movimento, de gesto. O outro faz de um jeito mais tranquilo, mais equilibrado, mais calmo. O outro faz de uma forma. Tem uns que só fazem posição de mãos. O outro fica mais. Cada um faz de um jeito, né? Mas o jeito que chama mais atenção é esse mais agressivo, parece, né? E às vezes é um pouco contra a técnica. O estudo, então, a respeito da movimentação das mãos é exatamente para a gente movimentar as mãos, direcionando a mente, mas também direcionando os fluidos para passar para a pessoa, porque vai acontecer isso. A movimentação vai passar pelas mãos. Os fluidos vão sair pelas pontas dos dedos, pelas extremidades, né? Então tem toda uma importância técnica também. Por isso a padronização, para que façam de uma forma mais ou menos parecida, para não criar o conflito, não criar a dúvida, qual que é melhor. E ainda tem os que fazem incorporado, né? Que é o espírito vem, incorpora e fica bem claro que está incorporado. Então é recomendado para não é proibido que o espírito venha e não é proibido que o médium veja que tem um espírito do lado dele. Mas não é aconselhável que ele passe para o paciente que tem um espírito, ou algum gesto que dê a entender que tem um espírito participando, principalmente se falar. Então foi convencionado de fazer silenciosamente, não conversar, evitar conversar. Daí, a partir desse convencionamento aí, passou a trabalhar mais a necessidade do atendimento fraterno. Quer conversar? Atendimento fraterno. Vai com uma pessoa, para uma sala, separado, isolado, confidencial, aí você vai conversar com a pessoa. Quer receber o passe? Silenciosamente entra na sala de passe, silenciosamente a pessoa vai te aplicar o passe, porque é um tratamento fluídico, é fluidoterapia. É o tratamento que é feito com o passe e com a água fluídica, certo? Aí tá, essa padronização nesse sentido. Aí vem para a movimentação. Então, a primeira coisa é a limpeza. Limpeza psíquica, eliminação dos fluidos malsãos. Então, esses fluidos já existem e às vezes já fazem parte de uma enfermidade que a pessoa tem, que aí é preciso conciliar as duas coisas, o tipo de enfermidade com o tipo de comportamento. Por isso a importância das pessoas participarem do estudo do Evangelho, da doutrina, para só depois receber o passe. Por isso é importante enfatizar mais o aprendizado do que o tratamento, para não parecer que o tratamento vai resolver tudo, certo? O que vai resolver, completar realmente, é a pessoa aprender e mudar o comportamento a partir do aprendizado, porque o passe em si não vai ajudar a pessoa a mudar, porque ela não vai aprender, vamos dizer, teoricamente, com o passe. Então, por isso tem que conciliar tudo. Vai conciliar. Quando você vai fazer a limpeza? O gesto simples, as duas mãos espalmadas, começando da altura da cabeça, descendo num movimento mais ou menos rápido, mentalizando a limpeza. É o passe longitudinal. Você vai mentalizar a limpeza psíquica, a eliminação dos fluidos malsãos. Aí você mentaliza e vai fazendo o trabalho com as mãos. Então você vai descer até a altura dos membros inferiores. Quando chegar aqui, você fecha a mão e mentaliza eliminando esses fluidos. Continua sendo mentalização. Fecha de novo a mão,
volta com ela fechada, começa tudo de novo. É a limpeza. Quantas vezes? Não tem uma quantidade de vezes específica. No início eu sugiro que faça 3 vezes. Para você ter um número, para você ter uma orientação. Depois você faz por intuição, 3, 4, 2, depende da situação. Certo? Mas você vai fazer, mentalizar. O que é mais importante? A mentalização é mais importante do que o gesto. O gesto vai direcionar a mentalização. Aí você vai fazer a limpeza. Terminou a limpeza, você volta com a mão fechada, aí você vai iniciar a doação fluídica. Como que é a doação? É o mesmo gesto, muda a mentalização. Entenderam como é que é? É simples de repente? Eu sei que vocês já sabem fazer isso. Então, você voltou, aí começa da altura da cabeça. Qual que é a mentalização agora? Agora eu vou fazer a doação fluídica. Começa no mesmo lugar, a mão afastada, não precisa tocar no paciente, a mão afastada a mais ou menos 20 centímetros de distância do paciente, né? Aí você vai fazer o mesmo gesto agora. Vejam bem a lógica disso. Você fazer gesto assim e você passar calmamente descendo, mentalizando uma doação. Qual que parece ser mais coerente com o que a gente está querendo passar? Quando você passa com calma, com tranquilidade, você já passa no gesto a tranquilidade que você está passando no pensamento. Quando você faz a coisa muito agitada, você não está no movimento, você passa uma certa agitação, certo? Então é uma questão de coerência até. Então o mesmo movimento, você vai começar na altura da cabeça, descer, quando chegar, aí calmamente, se tiver conhecimento sobre os centros vitais, pode inclusive dar uma paradinha em cada um deles, porque são os principais pontos de captação da energia que a pessoa está recebendo. Aí você pode parar em cada um deles, uma paradinha, mentalizando aquela doação em cada um deles. Você desceu, chegou na altura dos membros inferiores, fecha a mão e agora não precisa jogar fora, só fecha, volta e inicia todo o processo novamente. Quantas vezes? Eu sugiro 3 para começar, para saber o que vai fazer. Finalizou isso? Está pronto. Esse é o trabalho de paz. É o trabalho da doação fluídica. É isso que vai manifestar esse magnetismo que está aqui escrito no livro, na Gênese do Kardec. Ele não fala aqui para a gente fazer esse movimento com as mãos. Ele só explica como que acontece a cura, que é através de uma manifestação muito mais mental. Certo? Que pode ser pelo encarnado, pode ser pelo desencarnado e pode ser misto. Então, foi possível fazer uma junção disso. O encarnado, que seria o passe magnético, o encarnado não precisa nem ter religião, não. O magnetismo humano, ele pode ser doado pela vontade do ser humano, independente de gesto. Então, o médico, as pessoas vão ao médico e só de ir já melhora. Né? Já ouviu falar isso? Não, fulano, só de ir ao médico já melhorou. Queria só ver o médico, queria só sair um pouquinho. Não, tem uma explicação. O médico tem magnetismo forte. Por quê? O magnetismo dele, o pessoal da área de saúde, eles têm um magnetismo que é acumulado, que é desenvolvido durante toda a formação. Então a pessoa, durante essa formação, ela vai desenvolvendo essa capacidade curativa, que vai ser transmitida naturalmente, através até do olhar. Ele vai transmitir aquilo, ele nem sabe, não precisa ser consciente não. Ele vai transmitir essa energia renovadora e a pessoa vai sair de lá se sentindo bem, principalmente se ela teve uma simpatia com o médico. Entenderam? Então esse é o magnetismo humano. Ele não precisa nem rezar. Ele já tem esse magnetismo. Se é uma pessoa boa, ele não precisa ficar rezando, né?
é só ser bom. Aliás, não precisaria, ninguém precisaria ficar rezando tanto, né? Precisa ser bom. Quem é bom já tem naturalmente um magnetismo bom, uma energia boa. Esse é o magnetismo humano independente. Por outro lado, tem o espiritual. Toda vez que nós entramos numa casa espírita, numa casa de oração, todas elas têm uma equipe espiritual. Essa equipe vai cuidar de cada uma das pessoas que são permitidas entrar, tanto encarnados quanto desencarnados. Às vezes uma pessoa vem sendo seguida por alguns desencarnados. Chega lá na porta, lá eles são barrados, ou alguns deles, e a pessoa entra e alguns permitidos entram junto, certo? Porque tem um controle lá na portaria. Toda casa é protegida, a rua é protegida, o quarteirão é protegido, o bairro é protegido. Dentro da casa, o salão tem uma proteção espiritual, a sala de passe tem proteção, a sala de reunião mediúnica tem lá a mesa que tem uma corrente principal protegendo a mesa. Nas cadeiras que estão fora, que seria a segunda corrente, lá tem uma outra corrente de proteção. Tem uma corrente de proteção do ambiente, da casa, da rua, da entrada, tudo. A espiritualidade cuida de tudo. Aí são os espíritos. Chegou aqui, entrou, assentou, foi assistir a palestra. Durante a palestra, é o tempo que a pessoa se desliga um pouco e dá condição para que a espiritualidade trabalhe com ela, a ajude. Por intuição até, ela vai receber uma série de instruções, de orientações lá para o espírito. Mas ela está prestando atenção no que está sendo falado e está aprendendo algumas coisas de forma consciente. E isso vai ajudar na transformação dela, se ela entender realmente a necessidade de mudar com o que aprendeu. Então, esse seria o passe espiritual, que é dado pelos espíritos, é uma atenção energética oferecida aos frequentadores, especialmente aqueles que estão com alguma dificuldade específica. Então, eles vão cuidar de todos. Alguns vão ser direcionados para a sala de passe. Esses que vão para a sala de passe, que precisam realmente, vai ser um atendimento misto. Porque na sala de passe, o passista vai fazer uma oração, a equipe. Quando a equipe faz uma oração, ela entra em sintonia com a espiritualidade. Então vai ser um trabalho em equipe, é misto. É o passe humano-espiritual. Humano porque o passista é encarnado. E é espiritual porque está em sintonia com a espiritualidade que vai participar do tratamento, inclusive dosando a quantidade necessária de fluidos humanos ou espirituais para cada pessoa que vai e assenta lá diante do passista. Certo? Então, essas três modalidades aí vão atender a todas as nossas necessidades. É o que tem sido feito nas casas espíritas, com as variações dos jeitos, né, dos gestos, cada um fazendo de um jeito. Então aí entra realmente as mãos sendo utilizadas no processo de cura. É a mão, o movimento com as mãos, que não é específico e necessariamente com as mãos, porque é muito mais mental, né? E aí sim vai atender a necessidade das pessoas, cada um de acordo com a sua necessidade, tanto encarnados como desencarnados. Tem pessoas que vêm a primeira vez, a hora que vai receber o passe, não começa a incorporar? Já viram isso? Já vivenciaram isso? O pessoal sempre pergunta isso, né? E aí, como que faz? Tem gente que quase pergunta assim, eu saio correndo e largo lá? Não. Começou uma manifestação, você começou a perceber que vai ter uma manifestação, se acalme. É só um espírito que está ali. Só isso, gente. A gente faz, às vezes, uma confusão, porque uma pessoa chegou e parece que vai ter uma manifestação espiritual. E o pior é que essa confusão acontece mais na casa espírita. Né? O que seria isso?
Eu estou sentado aqui, chegou uma outra pessoa, sentou do meu lado aqui. E começa a conversar, perguntar alguma coisa. Eu posso responder ou não. Com o desencarnado é a mesma coisa. O médium não precisa entrar em pânico. O médium, principalmente o já experiente. Ele pode responder mentalmente. É mais fácil ainda. Responder mentalmente. Não tem problema nenhum o espírito estar ali. O espírito às vezes está em tratamento junto com o encarnado que veio para receber o passe. Passou o passe. Se o encarnado não permitir, não vai acontecer a manifestação. Mas como o encarnado às vezes não tem experiência, pode ser até que ele ceda. E há a comunicação. Mas e aí? Conversa com o espírito. O pastista tem que treinar isso. Conversa com o espírito. Fala com o meu irmão, minha irmã. Né? Ou fala meu irmão, fica geral. Este não é o momento mais adequado para a gente conversar. Em tal dia, tal hora, tem uma reunião aqui que os nossos amigos vão te levar e depois vão te conduzir para essa reunião para que você possa conversar. Pronto. Termina o passe. Teoricamente, vai passar o processo. Às vezes demora um pouquinho. E se demorar? Se demorar, você espera. Por quê? Não tem a proteção espiritual? Lá na portaria? Na entrada principal? Dentro do salão? Dentro da sala de paz? Por que esse espírito veio e se comunicou? Ele foi autorizado. Ele foi autorizado em primeira, segunda, terceira e quarta instância. Então ele passou. Será que ele conseguiu ludibriar todo mundo e passar? Não existe isso no plano espiritual. Não existe acidente no plano espiritual. Não há falha. Uma vez um espírito chegou na reunião mediúnica e quando nós conversamos com ele, ele falou: eu esperei o camarada que fica lá na porta, lá, eu esperei ele dar uma vacilada. A hora que ele vacilou, eu passei. Aí gerou uma certa dúvida no dia, né? Tem muito tempo isso. Aí no final nós perguntamos para um dos trabalhadores, né, que se manifestou, como que era que ele falou: não, aquele foi o contrário. O trabalhador, o vigilante lá, fingiu que estava distraído para ele passar. Ele precisava passar. Então só assim que conseguiu fazer com que ele entrasse. Entendeu? Aí ele entrou feliz da vida que tinha ludibriado o vigilante. O vigilante é que tinha deixado ele passar discretamente. Então, porque não pode haver falha. A espiritualidade lá dentro da sala de paz, será que vai acontecer algum acidente lá? Não. Tudo que acontecer estará sob o controle da espiritualidade. Por que gera conflito? Porque a gente é gerador de conflito. Nós somos geradores de conflitos, de dúvidas, de confusões e até de motivos para parar isso ou aquilo. Principalmente do ponto de vista individual. Né? Eu nunca mais vou dar passe. Por quê? Porque eu estava dando passe na pessoa lá, veio um espírito e começou a falar através dela. Isso é problema? Para nós espíritas, não pode ser problema. Mas a gente pode criar um grande problema em cima disso. Entenderam? Então é só entender. Aí tá, tem o passe espiritual? Tem. Então, seria importante falar para as pessoas que existe esse passe, porque às vezes só ele é suficiente. Na verdade, ele é suficiente. Mas se tem o humano espiritual, algumas pessoas vão realmente precisar. Mas não tem como a gente fazer esse diagnóstico. Eu não posso chegar aqui e olhar para um por um aqui e falar: você precisa, você não. Você precisa, você não. Eu não tenho condição de fazer isso. O dirigente da casa não tem condição de fazer isso. Aí vai ficar pela consciência da pessoa. Mas aí entra naquilo que eu falei. As casas estão quase que obrigando as pessoas a tomar passe. Certo? É quase isso. Eu já fui num lugar que me obrigaram. Eu fiquei sem graça de não ceder à insistência da pessoa para ir lá no atendimento. Fui, não tem problema nenhum. Me insistiu tanto, de repente eu estou precisando mesmo, não estou sabendo, né? Aí eu fui, recebi o passe, sem problema. Então não é para obrigar, não é para forçar,
Porque tem toda uma estrutura espiritual para atender as pessoas. E o grande objetivo é o aprendizado, é o conhecimento. Como que eu vou me livrar das minhas enfermidades? Mudando o meu comportamento, me transformando. Aí se eu tomar passe todo dia, vai resolver? Não, não vai. Por quê? Porque o passe vai ser só uma transfusão, uma troca de energias físicas já, de fluidos. O meu mental precisa, para que eu trabalhe bem mentalmente, eu preciso ser alimentado de conhecimento, para eu raciocinar, para eu aprender a pensar com qualidade. Aí eu vou mudar. Eu preciso sair daqui pensando se eu posso ou não avançar uma faixa de pedestre, um sinal vermelho, se eu devo ou não passar por um determinado lugar, como eu devo responder a determinadas pessoas. Eu preciso sair pensando isso, sabendo disso de preferência. Aí eu mudo o comportamento. Se eu não aprender isso, eu venho, recebo um passe, chego ali fora, vem uma pessoa que está tomando conta do carro, por exemplo, e pede um dinheiro, eu xingo ele. Adiantou o passe? Entendeu? Então essa que é o grande conflito, a grande dificuldade e a necessidade do aprendizado. É preciso aprender a se comportar nas diversas circunstâncias da vida. A vida vai trazer para nós uma série de fatos. Evangelizados, nós vamos transformar os fatos em oportunidade de aprendizado e solução, dependendo do tipo do fato, do acontecimento. Sem evangelho, nós vamos transformar o fato em um problema. E tão maior quanto for a nossa capacidade de fazer drama. Certo? Então imaginem como será isso no nosso dia a dia sem evangelho. Você vai... Tem um caso no Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 19, que é sobre passe. Tem um caso que eles contam lá, de uma pessoa que ia na casa espírita, recebia o passe, saía aliviado, voltava na semana seguinte com o mesmo problema, recebia o passe, saía aliviado. Aí ele conta do caso das 10 vezes. O trabalhador lá do passe vai no mentor e fala com ele: nós temos aqui um caso da 10ª vez. Aí explica para o mentor, né? Ó, ele já veio 10 vezes, saiu aliviado e sempre volta do mesmo jeito. Por quê? Ele não mudou o comportamento. Ele não aprendeu a mudar o comportamento. Existem pessoas que, dependendo da hora, chegam na hora do passe. E se o passe for antes do estudo, ela vem, recebe o passe e vai embora. Tem casos assim, já vi em diversos casos isso. Que não é culpa da casa, né? A pessoa que já vai lá só receber o passe. Ela foi orientada para receber o passe. Aí, o que o mentor fala? Então agora, não permita que ele volte sem dor. Ele vai voltar agora com o problema. Para o problema, a dor chamar a atenção dele e ele começar a despertar para outras necessidades. Certo? Então aí ele vai se transformar, vai modificar o comportamento e realmente vai melhorar. Então tem várias situações, várias questões, sempre voltando ao aprendizado, gente. É importante a gente rebater nisso, porque nós vamos desencarnar. Vocês estão sabendo disso, né? A desencarnação, às vezes até tem uma doença, uma enfermidade qualquer, que vai levar à desencarnação. Essa não vai ter cura aqui. Ela pode ter cura depois da desencarnação,
dependendo de como nós convivemos com ela. O que vai me ajudar na convivência para me livrar da doença depois de desencarnado é o conhecimento, é o comportamento baseado no conhecimento. Se eu não fizer isso, e está cheio disso de pessoas desencarnadas que falam que é o espírita, que eu sou espírita, eu frequentei o centro espírita há muito tempo, que é para dar até o nome do centro e tudo mais. Tá, mas e aí? Frequentou, mas não aprendeu. Então essa é uma outra questão que a gente precisa trabalhar. Eu sou espírita ou sou frequentador do centro espírita? Porque o espírita é aquele que está disposto a estar sempre fazendo a sua transformação moral. Como que eu vou fazer transformação moral sem conhecimento? Como que eu me adapto ao Evangelho sem conhecer o Evangelho? Sem entender os ensinamentos que a doutrina traz? Como que eu vou entender todos esses acontecimentos aí? Tem uma guerra, né? Dois lados, a guerra tem dois lados e até mais, né? Será que a gente consegue compreender isso num ponto de ficar tranquilo, só mandando vibrações boas para todo mundo lá, mas sabendo a nossa vibração vai atingir os pontos onde ela tem alguma acolhida, mas ela não vai necessariamente resolver a guerra e não vai necessariamente mudar as pessoas. A guerra vai acontecer até um determinado ponto. Agora, no aniversário do Kardec, do Hippolyte, né? Que o Kardec nasceu em 1857, né? O Hippolyte nasceu em 1804. A gente tem a mensagem lá do irmão X, que fala de Kardec e Napoleão. E ele fala o Napoleão, em 1799, foi levado ao plano espiritual, que era o dia que o espírito, que viria a ser o Kardec, foi apresentado e foi confirmada a missão dele aqui, como codificador da doutrina. O Napoleão foi chamado a atenção porque ele ainda estava na fase das conquistas e foi chamado a atenção que ele precisaria pacificar a França, ajeitar as coisas, reorganizar a França para ela receber esse que viria trazer uma consolidação nos problemas religiosos e mudar uma série de questões aqui nesse ambiente. E que precisava de uma França organizada para isso. Mas o Napoleão ouviu lá, voltou e continuou nas batalhas dele. Então, ele fez mais algumas batalhas, obrigou o Papa a ir na França para coroá-lo, né, como acho que imperador, uma coisa assim, né? Aí ele foi coroado, continuou, mas numa das batalhas ele perdeu. Ele perdeu, logo em seguida ele foi preso e foi isolado numa ilha, e de lá ele não saiu mais, saiu desencarnado. Certo? O que aconteceu? As conquistas dele estavam ultrapassando os limites permitidos. E quando começa a ultrapassar, a espiritualidade trabalha a paralisação disso, ou a modificação do processo, para que ela não ultrapasse os limites. É preciso, vou alimentar e justificar a guerra? Não. Nós não vamos justificar a guerra, nem alimentar. Mas nós vamos entender que há uma razão para tudo. Desde as nossas pequenas enfermidades até as grandes guerras, as grandes revoluções que às vezes matam milhares de pessoas. Tudo isso está dentro dos nossos processos de enfermidades, de dificuldades que sempre levam à desencarnação, mas não levam à morte.
A morte só do corpo. Quem está morrendo lá na guerra? Corpos. Os espíritos estão sobrevivendo à guerra. A gente consegue pensar assim? Entenderam? Consegue pensar assim? Então, aí volto. A gente consegue pensar como espírito diante das nossas pequenas dificuldades comparando com a guerra? Não. Por isso a gente tem medo de morrer. Por isso a gente tem medo de adoecer. Tem medo da doença. Tem medo da dificuldade e cria soluções ainda piores por causa das dificuldades que a gente às vezes não quer encarar porque tem medo. Está inseguro. Não tem conhecimento. Estamos cristãos de fachada às vezes. Esses entendimentos, essas compreensões seriam realmente o motivo das nossas verdadeiras curas. E isso, simbolicamente, está nas nossas mãos. Depende só de nós. Não precisa mudar de hoje para amanhã, não. Mas precisa mudar a partir de hoje. Gradativamente. Certo? Você disse que queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta no sentido da cura. Por exemplo, quando a gente está enfrentando alguma doença ou dificuldade e as circunstâncias externas ou a própria família está exigindo da gente um cuidado, como a gente pode equilibrar isso se a gente mesmo está precisando de cuidado? Como que a gente equilibra? Tem uma forma de equilibrar isso? Tem, porque depende da gente, né? Agora, normalmente, especialmente quando a família cobra, é porque às vezes está vendo que a gente está descuidado, certo? Porque às vezes a pessoa está sentindo o problema, está com medo de encarar de frente e inclusive o tratamento e dar uma relaxada, ou uma aparente relaxada. A família que está de fora, que está de olho, vendo a necessidade da pessoa se cuidar, começa a cobrar. Esse é um dos aspectos. O outro é realmente o exagero, porque as pessoas às vezes se preocupam exageradamente com a doença do outro. Aí quem tem que controlar essa pessoa? Como? Procurando todos os recursos possíveis para se tratar. É necessário procurar todos os recursos. Porque viver bem, cuidar bem da enfermidade, ou durante a enfermidade, é você buscar todos os recursos possíveis para fazer um tratamento. É fazer realmente o tratamento. Tomar os medicamentos necessários. Esse é igual, eu acho que eu até já citei, a pessoa falar que não vai tomar medicamento psiquiátrico. Tem pessoas que, se não tomar o medicamento psiquiátrico, ela pode matar alguém. E aí? Como é que fica? Quer dizer, ela arrumou mais um problema. Por quê? Porque não tomou um comprimido. E tem casos assim, né? Então, é preciso fazer o tratamento. É preciso tomar o medicamento. O argumento que eu uso quando fala isso comigo é: por que Deus colocou médico no mundo? Por que Ele colocou essa quantidade de medicamentos? Permitiu tudo isso? Então nós vamos usar o bom senso, naturalmente, nós temos a nossa capacidade até de seleção. Duvidou de um, procura outro para tirar a dúvida. Duvidou do outro, procura uma terceira opinião, se for o caso, né? Mas não deixe de procurar a solução. Procurar a solução e, sendo apresentada a solução por um técnico, siga a solução e faça direito. Esse é o objetivo, entendeu? Neste caso aí, se a gente fizer direitinho, provavelmente a família vai ter pouco para reclamar. A não ser que as pessoas estejam excessivamente ou doentiamente preocupadas, aí elas vão querer exigir da gente um milagre. E aí não tem como. Né? Ok?
se, por exemplo, as pessoas que você está convivendo não estão fazendo esforço para melhorar, você está fazendo, elas estão exigindo, elas estão, vamos dizer, mais doentes que você, estão exigindo mais de você, às vezes você até está conseguindo ajudar, mas elas não se esforçam para melhorar. Seria um egoísmo a gente, por exemplo, o que a gente faria? Não, vou encostar essas pessoas, vou cuidar de mim. Busca argumento para conversar tranquilamente, para convencer a pessoa a buscar um tratamento. Se ofereça para ir junto, por exemplo. A pessoa que tem as desculpas, né? Normalmente as pessoas não falam, não vou. Né? Tem as desculpas. Então vai arrumando desculpa. É o mas. Eu estava falando com a Alba ali agora o negócio do mas, né? Então você fala, aceita uma coisa, vem o mas, aí vem a desculpa. Arranjar um argumento para combater as desculpas. Uma boa. Com tranquilidade. Com o melhor sentimento possível. Sem exigência, sem apelação, sem agressividade, né? Porque acontece muito isso. Você vê que a pessoa não está bem. Principalmente se é parente, né? Na verdade, não tem respeito nenhum por parente, né? E nem eles com a gente, às vezes. Entre parentes, na maioria das vezes não tem respeito, não. Né? Você fala com o parente muito pior do que fala com as pessoas da rua. E aí a pessoa se sente agredida, porque é exatamente dentro de casa que a pessoa se sente agredida, porque ela não se sente respeitada pelos que ela acha que deveriam respeitá-la. Certo? Aí vira o quê? Troca de agressividade. Aí não funciona. Então é procurar uma solução pacífica. Conversar com a pessoa com tranquilidade, procurar um jeito de conversar, de explicar com calma. Não faça pregação religiosa se a pessoa não for da mesma doutrina, mas de preferência nem com a pessoa que é da mesma doutrina. Porque a pior coisa que tem, você tem um casal, por exemplo, né, ou dois irmãos ou duas irmãs que frequentam a mesma casa, que estão frequentando o Espiritismo. Aí você vê a sua irmã fazendo alguma coisa lá que está um pouquinho contrária, mas aí você está aprendendo lá no centro? Isso aí está errado. Você não pode agir assim não, o espírito não pode falar assim não. Isso agride muito mais do que ajuda. Entendeu? Pregação religiosa. O que a gente aprende aqui na teoria não precisa ser passado literalmente para as pessoas. Precisa ser passado principalmente em comportamento. Então, eu preciso me comportar como espírita e não falar de espiritismo para as pessoas. A não ser que elas queiram saber exatamente. Então, o comportamento vai ser muito mais convincente do que a fala, porque a fala vira pregação religiosa. A pregação, a pessoa vai te taxar como fanático. Você é fanático, está ficando fanático, está vendo? Por isso que eu não gosto de ir lá nesse lugar que você vai lá, porque você está fanática, você está fanático, só fala disso agora. Tudo que acontece não é assim? Já ouviram falar assim? Já, todo mundo já. Entenderam? Então, a gente tem que ter esse cuidado. O aprendizado aqui é para nós, é para mim, é para cada um de nós que estamos aqui buscando. Esse é para nós. Vocês me permitiram falar esse tanto que eu estou falando aqui e vocês estão aí pacientemente ouvindo. Certo? Eu acho que quando sair daqui vocês não vão me chamar de fanático não, né? Eu acho que não. Entendeu? Agora, eu chego em casa, se eu ver um irmão meu fazendo alguma coisa lá contrária e eu for falar com ele do jeito que eu estou falando aqui, eu até apanho. Né? Então, esse conhecimento é para nos tranquilizar e passar mais comportamento, mais vibração mental do que fala. Às vezes é preciso realmente ignorar durante um tempo, para ter tempo de pensar numa melhor maneira. Às vezes é preciso esperar passar a crise da pessoa. Se você está convivendo com uma pessoa drogada e embriagada,
Na hora que ela está na crise, não é o momento de conversar nada. É o momento de fazer o estritamente necessário para não parecer agressivo e para não humilhar a pessoa, porque intimamente ela está humilhada. O viciado, ele está com a autoestima lá no chão. Eu costumo dizer que a autoestima dele está sentada numa gilete e balançando as perninhas ainda, de tão baixo que ela está. Então, quando você fala qualquer coisa, vai chegar como crítica, como agressão, e a pessoa vai se sentir diminuída. Ela não vai falar isso não, ela vai reagir agredindo, mas ela está agredindo porque ela está te atacando, porque está se sentindo humilhada. Ela já está, a autoestima está lá embaixo. Então qualquer conversa nesse sentido, na hora da crise, vai chegar assim. Converse com tranquilidade, procurar conversar com tranquilidade, ficar à disposição para ajudar, observar que tipo de ajuda aquela pessoa está precisando naquele momento. De fato, silenciosamente ajuda, oferece. Você quer um copo d'água? Um exemplo, né? Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? No máximo isso, entendeu? Em um outro momento, depois de construída a confiança, aí nós vamos conversar, abrir um espaço para conversar mais diretamente e mais tecnicamente com a pessoa sobre o assunto, sobre a situação, repito, sem fazer pregação para aquela pessoa. Aí a gente vai conseguir chegar no equilíbrio. Você conversa normalmente, passa o que você está entendendo, o que você já entendeu, de uma forma bem natural, até a pessoa querer saber de onde você aprendeu isso. Aí é a oportunidade de você falar onde você está aprendendo, certo? Se não perguntar, não fale, mas faça o melhor possível e conviva o melhor possível. Nós estamos vivendo um momento de convivência que precisa ser pacificada. Há uma guerra lá fora que está mexendo com o mundo inteiro. Hoje, com o avanço das comunicações, alguém dá um tiro lá, daí a alguns minutos o mundo inteiro sabe. Então isso mexe com o mundo inteiro. Essa guerra que está acontecendo lá, ela está acontecendo dentro das pessoas, de todos nós de uma maneira geral. Cada um tem a sua guerra interior, o seu conflito interior. Uns guerreiam com as pessoas que estão próximas, outros guerreiam com os que estão em um outro país, em um outro estado, em um outro ambiente. Tem a guerra mental, tem a guerra física e tem a guerra instrumental, né? Usando armas. As nossas guerras são mentais. E a gente às vezes tem externado com palavras, com comportamentos. É preciso corrigir a nossa guerra, curar a nossa guerra interior. Ela precisa ser transformada. Eu não posso me sentir cristão estando em guerra com as outras pessoas, que é uma guerra minha, está no meu interior e eu estou externando isso para as outras pessoas e está entrando em conflito com a guerra delas também, vira uma grande confusão, certo? Então precisamos trabalhar isso em nós. Como que eu vou trabalhar em mim? É mais fácil. Lembra que Jesus falou que não veio trazer a paz, que veio trazer a espada? E o que é a espada? A espada, ela simboliza o Evangelho, a Boa Nova. Por que simboliza a Boa Nova? Porque a Boa Nova é o Evangelho e vem mexer nos nossos dois lados interiores. Quando mexe
no nosso lado bom e no nosso lado ruim, provoca uma guerra. A espada é um instrumento de luta. A luta que nós vamos ter que travar conosco mesmos para resolver as nossas questões interiores, pacificar as nossas questões. Esse é o propósito do Evangelho, fazer uma transformação em nós. Como que vai acontecer então a cura geral? Cada um trabalhando em si mesmo a própria transformação, e a partir da transformação de cada indivíduo, ele vai ajudar na transformação da coletividade. Aí vai funcionar. Enquanto nós estivermos lutando para que o outro transforme e nós não, enquanto o outro for o culpado, for o responsável, e nós não atentarmos para isso, no nosso caso, nós estaremos alimentando a guerra. Que essa guerra geral, essa chegou no extremo, ela é o resultado dessas guerras interiores, dessas guerras individuais. E a de uns vai alimentando a de outros e vai crescendo. Então, já tem muita gente com medo de uma terceira guerra mundial. Como seria uma terceira guerra mundial? Não é? Então, vamos refletir sobre tudo isso. Vamos trabalhar a cura, essa cura real que o nosso amigo falou aqui, de uma forma diferente. É uma cura real, onde o Evangelho entra, faz a transformação e nós, independente da situação física, nos sentimos intimamente curados, porque estamos evangelizados. Nosso tempo acabou. Eu agradeço a vocês pela presença, pela oportunidade, pelo convite, né? E vamos continuar nas nossas reflexões. Tá. Vamos continuar então nas nossas reflexões, pedindo a Jesus que se compadeça das nossas dificuldades ainda, da nossa ignorância, do nosso desconhecimento de muita coisa, mas que traga uma pacificação diferente, traga força, energia suficiente para que nós façamos a paz a partir de nós. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, por essa oportunidade, que a Tua paz e o Teu amor venham e se transformem dentro de nós, que possamos nos transformar em pessoas mais saudáveis, mais amorosas, mais evangelizadas, mais dispostas a resolver os nossos próprios conflitos, colaborando para a solução dos conflitos dos nossos irmãos. Que a cura que estamos buscando, a cura que estamos oferecendo, sejam o resultado da nossa transformação como espíritos. Que sejamos como aquela senhora que foi tocar nas suas vestes, se envolveu definitivamente nos seus fluidos e se tornou uma pessoa curada, modificada, transformada. Permita, Jesus, que assim aconteça com todos nós. Que assim aconteça com todas as pessoas que estão passando pelas mais diversas provações, pelas mais diversas dores, e que possamos todos nós aproveitar essas dores e fazer a nossa modificação. Que o Teu amor nos envolva todos esses nossos amigos espirituais que nos cuidam de nós durante os nossos trabalhos, aos mentores da casa, aos trabalhadores encarnados e desencarnados, a todos aqueles que cuidaram deste momento que estamos aqui e que cuidam de todos os dias das nossas vidas. Que o Teu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que falou que queria a mensagem? Ou você?